Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Clube do Livro, O Poder do Subconsciente. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 e 5, curas mentais nos tempos antigos e curas mentais nos tempos modernos. Vamos lá, então. Nas curas mentais nos tempos antigos, ele faz uma retrospectiva muito interessante, falando como nas civilizações antigas, que eles não tinham um conhecimento profundo sobre as dinâmicas da mente, mas eles tinham um profundo conhecimento empírico da realidade. Ou seja, eles sabiam como as coisas funcionavam, mas eles não sabiam como funcionavam, ou por que funcionavam, mas funcionavam, né? E ele fala que nas religiões da antiguidade, né, os sacerdotes drogavam os pacientes e davam sugestões hipnóticas quando as pessoas estavam em estados de transe ou quando as pessoas estavam meio que quase adormecidas, e eles informavam que os deuses que estavam fazendo aquilo, né, o que era uma coisa mais divina. Existiam muitos rituais da antiguidade onde curas eram feitas quando a pessoa tomava alguma substância ou fumava alguma coisa, né? Eu gosto muito dessa parte desse capítulo porque dá para fazer muito um paralelo com certos rituais que a gente tem hoje em dia, né? Eu não vou dizer nomes, por exemplo, de substâncias. Quem me acompanha no Instagram sabe muito bem o que eu acho sobre certas situações. É muito fácil sugestionar pessoas quando elas estão em estados alterados de consciência por substâncias. Inclusive, antes da gente continuar, eu quero fazer um adendo, um alerta para vocês em relação a isso. E escolham muito bem, assim, pessoal, mas escolham assim, com muita atenção. Escolham com uma atenção assim, pouco além da atenção, os locais que vocês frequentam que utilizam substâncias exógenas. O que são substâncias exógenas? Substâncias que vocês colocam para dentro do corpo, ou seja, que não é endógena. Endógena é tudo aquilo que é interno, que o corpo produz e os processos subjetivos. Exógeno é aquilo que é fora do corpo e vocês ingerem. Então, pessoal, tenho muito carinho, tenho muita atenção. Assim, eu sugiro, por exemplo, antes de vocês irem a fazerem certos rituais ou participarem, vão, porém, sem tomar nada. Vão de observador, vão observar, vão querer conhecer. Ah, Henrique, mas eu fui no lugar, eu estou falando isso porque são histórias assim, que eu já ouvi, que eu já presenciei, etc, tá? Ah, Henrique, mas eu fui em tal lugar e aí a pessoa falou que eu não poderia participar se eu não pudesse tomar. Falei assim, então já pode cortar isso da lista. Se você vai num lugar e você não pode participar sem tomar a substância, você já arrisca esse aí, porque pô, o que deve acontecer aí? Tu pode observar sem estar na onda, assim, digamos, né? Então, porque é muito sério isso. Quem leu o capítulo 4 e 5? De verdade, assim, fala para mim, eu li. Vocês perceberam a profundidade que pode acontecer na psique de vocês quando vocês recebem uma sugestão, quando vocês estão sobre o efeito dessas substâncias? Cara, vocês podem destruir a vida de vocês. Eu já lidei com casos sérios, assim, pessoal, casos muito sérios, onde, por exemplo, a pessoa ela foi num ritual tomar substância e no meio do ritual, o chefe lá, sei lá, o dirigente, ele fazia sugestionamentos sexuais para as mulheres. Assim, sugestões que a princípio você acha que não é nada demais, mas eram sugestões leves, assim, sabe? Pseudo-sugestões, assim, para induzir mulheres a dormir com ele. Que, se você ouve uma sugestão, assim, de fora, parece que não é nada demais.
mas são sugestões assim desse sentido. Inclusive, nesse caso, era até o dirigente da casa. Mas, por exemplo, se você vai num ritual que você não, por exemplo, não conhece quem está participando do ritual, você vai ouvir sugestões de pessoas desconhecidas que tu não sabe nem a qualidade mental daquela pessoa. Ou seja, você vai estar sob o efeito de uma substância com a psique completamente aberta a qualquer substância e tu nem conhece a pessoa que está do teu lado. Vocês têm noção do perigo disso? Tu tá lá no ritual de um lugar que você nem conhece, com pessoas que você nem conhece, com a psique totalmente aberta. Vai que alguém chega do teu lado e fala uma sugestão porreta daquelas que tu absorve. A partir daí, a tua vida começa a andar para trás, tu começa a desenvolver diversas patologias mentais e você não consegue fazer a conexão. Por quê? Porque tu estava completamente ausente. Eu já lidei com casos, assim, eu vou dizer, muito tristes, assim, sabe? De que foi difícil achar uma solução ali, e mesmo depois de achado, olha, não foi fácil, não. Imagina, pessoal, quando a gente é criança, a gente recebe sugestões na nossa infância, dos nossos pais, que a gente é adulto, a gente tem consciência e já é difícil mudar. Imagina sob o efeito de uma substância que tu nem sabe que entrou ou que recebeu, porque tu estava lá em um estado alterado. O problema é a substância? Claro que não. Vocês leram. As pessoas usavam para curar. Você pode receber uma cura. A reflexão que eu estou fazendo é o abuso que estão fazendo disso sem saber o que estão fazendo. As pessoas hoje em dia estão fazendo rituais com substâncias, uma, duas, três substâncias, que não entendem o que estão fazendo. É tipo coach, sabe? Que faz um curso de final de semana e acha que pode brincar com a psique dos outros. E olha que coach nem utiliza substância, tu ainda pode refutar. Substância tu nem refuta, porque tu está no estado alterado. Qualquer sugestão, mano, é direto para o subconsciente. Vocês leram, né, por exemplo, vocês leram alguns exemplos aqui, por exemplo, né, no capítulo 5, de experiências científicas, tá, pessoal? De estado hipnótico. Toma, às 4 horas da tarde, tu vai sentar na minha cadeira, teu nariz vai começar a sangrar. E a pessoa, tira a pessoa do estado hipnótico e manda para a vida. 4 horas da tarde, a pessoa senta e o nariz dela começa a pingar do nada. Quando a gente toma uma substância dessa, a gente está aberto para esse tipo de sugestão acontecer. Então, é muito importante ter esse nível de atenção. Pesquisa, vai, não toma, não usa, observa, conversa com as pessoas, observa a interação, observa quem frequenta, antes de se aventurar. Porque hoje em dia é uma aventura. A pessoa não conhece o local, não conhece quem faz, não conhece as pessoas que frequentam e vai tomar uma dessa, a pessoa é corajosa. Provavelmente não leu esse livro para entender o que pode acontecer ali. Mas vamos lá. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação pelo subconsciente das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente do paciente. Isso aqui que é muito legal, né? Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. Isso, pessoal, é uma técnica que eu faço hoje em dia com as pessoas. Porque as pessoas simplesmente, para sugestionar elas, para acreditar na sugestão delas, às vezes você passa um negócio muito difícil para a pessoa fazer. Não tem aquelas pessoas que, por exemplo, sobem escadas da igreja de joelho?
Por quê? Porque se subisse a pé, seria muito fácil, né? Se fosse com os pés, seria muito fácil. E como é que acredita que um negócio tão fácil pode provocar uma cura tão intensa? Não dá, não tem que ser de joelho. De joelho sim. De joelho eu acredito. Então vai, de joelho, vai. Não tem problema. Chegar, você vai ficar com o joelho todo banhado. Então vai de joelho. Isso, pessoal, é muito interessante. Como que as pessoas, cada pessoa vai reagir a abrir o subconsciente dela, ou seja, de retirar os bloqueios da consciência para receber uma sugestão e acreditar na possibilidade da cura. Aí ele fala um pouco da Bíblia, né, de Jesus, que eu acho essa parte desse capítulo a parte mais importante, inclusive. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que a recebestes, assim será convosco. Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez, falando sobre lei da atração. Essa frase aqui resume a lei da atração. Se vocês entenderem essa frase, vocês vão conseguir atrair qualquer coisa na vida de vocês. Desejar uma coisa, vocês vão atrair da falta. Porque desejar, vocês desejam por quê? Vocês desejam porque vocês sentem falta daquilo. Se você deseja um relacionamento, por que você está desejando um relacionamento? Porque você está sentindo falta de um relacionamento. Está sentindo falta de alguém. Então, se vocês analisarem essa frase, o que vocês vão perceber? Tudo que em oração pedirdes, crendo que receberam, receberão. Ou seja, vocês estão crendo no quê? Na falta. Se vocês quiserem manifestar qualquer coisa na vida de vocês, vocês precisam sentir que aquilo já é uma realidade. Ou seja, vocês precisam sentir que vocês já estão no relacionamento, que vocês já estão vivendo o melhor relacionamento do mundo. Eu dei esse exemplo na aula passada, né, da pessoa que queria manifestar o trabalho. A pessoa tinha rotina. Vocês lembram que eu falei isso no encontro passado? Relacionamentos é a mesma coisa. Greg Baden, por exemplo, que é um famoso físico quântico, ele, quando visitava tribos indígenas que faziam, por exemplo, rituais da chuva, o que Greg Baden descobriu dessas tribos, que era muito interessante, é que nesses rituais não eram simples rituais de dança e evocação de palavras. Eles faziam rituais para sentir a chuva. Eles sentiam a chuva. Eles sentiam o solo molhado, eles não estavam pisando no seco. Na mente deles, eles estavam pisando num solo molhado. Eles sentiam a chuva, eles sentiam o cheiro da chuva. E eles cantavam e se alegravam por a chuva já fosse uma realidade. A chuva já era uma realidade. Eles não estavam fazendo um ritual para chover. Eles estavam fazendo um ritual agradecendo a chuva que já estava acontecendo. Chovia. Estão compreendendo? Essa frase aqui, se vocês entenderem ela a fundo, vocês vão manifestar qualquer coisa na vida de vocês com a maior facilidade do mundo. O pensamento, ele vai apenas moldar. O que manifesta, o catalisador, o magnetizador da manifestação é o sentimento. Imagina uma tribo lá com 20 indígenas dançando, se alegrando por uma chuva que já está acontecendo. Pô, a manifestação disso é muito mais rápida. Quanto mais forte for o sentimento, mais rápida é a manifestação. E não pode ter dúvida, como ele fala no livro. Não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, quebra o processo. Por isso que Jesus falava, eu sou a verdade. Por que Jesus estava falando isso? Ele queria se gabar com os outros? Não, eu sou a verdade. Não tem dúvida. Por que a palavra de um iluminado acontece assim? Porque não tem o menor traço de dúvida. Não tem o menor traço de incapacidade, de não merecimento. Por isso que iluminado fala pouco. Porque sabe que o verbo é uma ordem.
Quanto mais vocês meditam, se autoconhecem, fazem yoga, aumentam o nível de energia vital, desbloqueia coisas da mente, mais acesso vocês vão tendo a essa energia, maior a responsabilidade de vocês também. Eu já contei a história da minha professora de yoga, da Magalakshmi, que ela foi no restaurante, que ela... Já contei essa história, né? Ela foi no restaurante e aí o garçom estava atendendo mal, e ela foi, esse garçom bobão, tomara que ele se ferre. Ela disse isso, ela falou, o garçom escorregou, a faca caiu nele, ele se cortou todo. Aí ela entendeu, eu não posso fazer isso. Tamanha responsabilidade. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda. Ou seja, convicção profunda é o sentimento. É tipo, sabe quando você tem uma certeza inabalável, sem traço de dúvida? Essa é a convicção profunda. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. Já é uma realidade. Não vou ficar rico. Já sou rico. É o sentimento de riqueza. O que é o sentimento de riqueza? É ter dinheiro no banco? Não. Muitas pessoas elas se confundem nisso. Elas confundem riqueza com dinheiro. Dinheiro é uma consequência de uma mentalidade de riqueza. Gera uma consequência. O que é uma mentalidade de riqueza? É uma mentalidade de abundância. Tudo aquilo que eu preciso, eu já tenho. E aí ela manifesta mais. E mais, e mais, e mais. A riqueza está muito ligada ao contentamento. Quanto mais contentamento vocês tiverem por tudo aquilo que você já tem ao redor, e contentamento é intimamente ligado à gratidão, mais vocês vão manifestar. E cada vez mais. Se vocês tiverem desejo pelo dinheiro, vocês vão estar desejando porque vocês sentem falta do dinheiro. E aí o pouco que tem vai ser tirado. Se vocês entenderem essa frase, vocês manifestam qualquer coisa. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ou seja, na nossa mente, as coisas são tão reais quanto se a gente estivesse pegando numa coisa material. A gente precisa transformar a manifestação nisso. As coisas na sua mente são tão reais quanto se você tivesse, sei lá, com a coisa na tua mão. Essa é a convicção profunda. O dinheiro já está na minha conta. Já sou rico. Já tenho tudo que eu preciso. E a coisa vai se manifestando cada vez mais. A condição em que Jesus insistia, acima de todas, era a fé. A fé descrita é uma certeza íntima. Fé é uma certeza íntima. Lembra nos capítulos anteriores que ele falava sobre repetição, autoridade e fé? Repetição, ou seja, repetir constantemente afirmações positivas de saúde, de paz, de harmonia, de poder, de beleza, etc. Com autoridade, ou seja, não é uma repetição, não é mera repetição, blá, 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 não é mera repetição. Você precisa ter autoridade naquilo que você está falando. E o que é a fé? A fé é certeza íntima de que isso já é realidade. A fé, diferente da autoridade, a autoridade é o poder, é o sentimento, é a emoção que você coloca naquilo. E a fé é aquela certeza. Isso já é minha realidade. O subconsciente vai dar o jeito dele. A divindade vai dar o jeito dela. Às vezes a gente tem, quem faz aula de yoga aqui comigo sabe, às vezes a gente tem dedos para falar com Deus, né? Tipo, a gente chega, Deus, será que, né, você poder... Cara, tipo,
Porra, fala direito, sabe? Fala direito, pô. Deus não é um velho barbudo que tá... Se tu falar errado, tu vai te dar um porrete. Uma porretada na cara. Pô, fala com autoridade, fala com Deus. Não é tipo, Deus, será que você poderia? Deus, essa já é a minha realidade. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Pessoal, vocês acham que a divindade fica o quê? Sentada no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix? Divindade quer trabalhar. A divindade ama trabalhar, a divindade ama a gente. Ela quer mais é que a gente chegue e fale. Divindade, é isso aqui. Pô, finalmente alguém falando comigo para trabalhar. Direito. Os nossos mentores, eles amam trabalhar, eles gostam de ajudar, eles ficam... Se vocês pudessem ouvir, sentir o plano espiritual, pelo menos como eu sinto, vocês iam ver um bando de ser espiritual cheio de luz assim, ó. Porque a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar. Sabe? Faz direito. Bora! Ou vocês acham que eles estão lá no plano espiritual assim, jogando conversa fora, no barzinho, comendo amendoim, tomando cervejinha, conversando sobre Big Brother? Pessoal, os caras querem trabalhar. Vamos dar motivos para eles trabalharem. Eu adoro dar motivo para meus mentores trabalharem. E os meus mentores não param de me passar trabalho. Não param de me passar trabalho. Literalmente. Em um ano, eu escrevi 3 livros. E só não escrevi mais porque eu ainda não aprendi a bilocar. Falei lá no grupo hoje, do yoga. Se eu aprendesse a bilocar, cara, eu ia... Nossa Senhora! Mas como ainda estou aprendendo a bilocar, fisicamente, essa certeza que eu quero passar para vocês. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. Ou seja, conscientemente, você não vai entender a fé, porque a fé não é racional. Ou seja, vocês não vão se tornar ricos, por exemplo, ou ter riqueza pela razão. É a certeza íntima, é um sentimento. Se vocês forem querer, tipo assim, é igual aquele exemplo que eu dei também do mestre Zen, que chamou os discípulos, falou assim, ó, nós vamos construir, tive aqui uma intuição, uma inspiração, nós vamos construir esse templo aqui. Aí o discípulo chega e fala, mas de onde vai vir o dinheiro? Aí o mestre respondeu, não interessa de onde vai vir o dinheiro. Não interessa, o dinheiro vai vir de onde ele tiver que vir. E aí o dinheiro, aparece. Não interessa de onde tiver que vir, vai vir. O subconsciente vai dar os pulos dele. A divindade vai dar o jeito dela. E vai acontecer. Se o mestre fosse tentar racionalizar como que o dinheiro ia vir, ele ia perder o filho. Porque a razão jamais vai entender os caminhos da fé. Por onde as coisas se manifestam. A razão, a nossa razão egóica, consciente, não vai conseguir entender os mecanismos inconscientes através da razão. A razão, a gente deixa para a mente consciente, para o que entra e o que sai. A partir do consciente falar, é sentimento, é certeza. A autoridade, repetição e autoridade. Repetição é total consciente. A autoridade é metade consciente e metade inconsciente. Fé é total inconsciente. Não tenta entender a fé pelo consciente. É simplesmente manter o sentimento de certeza. Jesus, por exemplo, Jesus tinha tanta certeza, pessoal. Quem aqui já... Eu nunca li a Bíblia inteira, tá? Mas eu conheço alguma coisa ou outra. Quem aqui conhece a passagem da Bíblia que uma pessoa se curou só de tocar na veste de Jesus? Pessoal, Jesus passava pela cidade, as pessoas iam se curando. Mas por quê? Pelo magnetismo de Jesus. Nós temos um campo bioeletromagnético, isso inclusive já foi cientificamente comprovado, que o nosso cérebro, nosso coração tem campos bioeletromagnéticos, assim como todo o corpo. Sabe qual é a parte do corpo que tem o maior campo bioeletromagnético?
A maioria das pessoas pensa que é o cérebro. O maior campo é o coração. Pessoal, o coração emite um campo bioeletromagnético 50 mil vezes maior do que o cérebro. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Ou seja, o sentimento é o grande catalisador. É pelo sentimento que a gente consegue desaglutinar átomos e aglutinar átomos. Ou seja, manifestar na realidade física as coisas. Não é pela razão. Não é pela força cerebral, não é pela força mental, é pelo sentimento. Quando a gente une a concentração mental e o sentimento de certeza, é assim que sai baba para conseguir manifestar ouro. É assim que Jesus conseguia curar paralíticos, cegos, pela certeza. E aí ele continua. Como que Jesus curava? Jesus curava pela certeza dele e pela certeza dos outros que Jesus tinha possibilidade de curar. Jesus sabia, ele tinha certeza que ele curava. Tinha dúvida. E, ao mesmo tempo, as pessoas tinham certeza que Jesus podia. Então, com essa combinação, Jesus curava qualquer coisa. A sugestão de Jesus tinha tanta autoridade. Era assim, ó. As pessoas olhavam para Jesus, o subconsciente delas fazia assim, ó. Literalmente, assim, se abria para Jesus. O que Jesus falasse era uma ordem imediata. Quando o buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. Ou seja, com a sugestão positiva de Jesus, a configuração negativa que estava rodando no subconsciente se desmantelava. E a pessoa se curava imediatamente. Tamanho poder da sugestão. É muito simples, né? Quando a gente entende isso. E não são rituais que a gente tem que fazer. Na verdade, rituais servem apenas para a gente introjetar uma sugestão. Para que a gente assopra a canela todo dia primeiro? É a canela que vai ter esse dinheiro? Óbvio que não. É no mínimo uma ignorância tremenda achar que a canela tem algum poder especial que traz dinheiro. Qual é o ritual da canela que foi trazido? Trazido não, né? Alguém inventou. É trazer o sentimento de riqueza. Tipo, você abre a porta e você começa a imaginar, você começa a trazer o sentimento de que o dinheiro está entrando pela tua casa. E quando você assopra a canela, é para simbolizar o dinheiro entrando. Mas se você fizer isso de maneira automática, você não vai sentir o dinheiro entrando. Você vai achar que o problema é a canela. Daqui a pouco, pessoal, vai ter gente soprando farinha. Não, porque o problema é a canela. Vou soprar farinha para ver se melhora. Não é o pó. Você pode tocar por canela, por farinha, por farinha de linhaça, farinha de chia. Pode fazer a mistureba de farinha ali, que não vai dar certo. Porque o ritual simboliza uma atitude interior, uma certeza interior. Então, todo ritual é para trazer esse mecanismo e abrir o nosso subconsciente para receber a sugestão. Por exemplo, quando a gente vai numa igreja e recebe hóstia, que representa a carne, né, de Jesus, é para o quê? Para abrir o subconsciente da pessoa para receber uma cura, uma bênção. Tem pessoas, pessoal, que não se acham merecedores de receberem bênção. E aí, quando a pessoa recebe a hóstia, por aquele momento, as armaduras do consciente se desfazem
E a pessoa, pela hóstia, se sente merecedora de receber uma bênção na vida dela. Uma cura, qualquer coisa que seja de positivo na vida dela. Para isso servem os rituais. Mas que, se feitos de maneira automática, não serve para nada. Absolutamente nada. A pessoa pode comer 3 sacos de hóstia que não vai adiantar nada. Pode comer 3 sacos de hóstia. Pode botar até, como é que se fala aquele negócio que se faz com abacate? Como é que é o nome, pessoal? Guacamole, obrigado, Écio. Guacamole. Pode botar até guacamole. E não vai funcionar. Pode sobrar canela, pode sobrar farinha de trigo. A única coisa que vai fazer é que você vai ter que limpar o chão depois. E vai dar um trabalho. Eu estou falando isso de maneira cômica, mas é para vocês entenderem. E não é o ritual, não é a palavra, não é o símbolo. Pode ficar desenhando chokurei, ronça xexonei, pode ficar desenhando na parede, tatuar na testa. Não vai funcionar. Porque o símbolo representa uma certeza interior, representa um movimento interior. É por isso que hoje em dia existem 452 mil símbolos de Reiki, 257 tipos de iniciações. Pessoal, a mesma energia. É a mesma energia. É uma energia só, uma energia única. É um único poder, como ele fala no livro. Quando a gente entende isso, a gente entende que, na verdade, o que faz a cura é a sugestão do subconsciente. Vocês podem estar pensando o seguinte: Henrique, mas e aqueles pastores? Vou falar pastor porque é onde mais acontece, tá? Pastor, padre. Pô, eles falam com muita certeza, eles falam com muita convicção, por que não curam ninguém? Por que se ele chegasse um pastor desse famoso, tal, chegar para uma pessoa paralítica e falar assim, levanta e anda, a pessoa não levanta e não anda? Por quê? Por que vocês acham? Vou dar 3 minutos para vocês responderem, porque eu acho essa uma pergunta, um questionamento muito interessante. Vou dar uma dica. Falou falta de fé. Não, pelo contrário, muita fé. Olha, a fé deles, se todo mundo tiver a fé que esses caras têm, o mundo seria um lugar melhor. Porque fé, pessoal, é certeza íntima, como ele diz no livro. Fé não tem nada a ver com Deus. Você pode direcionar a sua fé para Deus. Mas fé não tem nada a ver com Deus. Fé é uma certeza íntima, é uma convicção profunda, irracional sobre algo. Você pode direcionar a sua fé para Deus, que nem Yogananda fazia. Yogananda, ele tinha uma certeza íntima, uma convicção profunda, uma fé inabalável em Deus. Deus vai me dar tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Por que os pastores, padres, etc., não conseguem curar? Sabe por quê? Porque esse não é o desejo deles. Não é? Como assim, Henrique? A sugestão não é essa. Sabe por que eles querem fazer isso? Porque eles querem fama, dinheiro, poder, status. Vocês acham que eles querem curar os outros porque eles se importam com os outros? Não. Estão nem aí. Eles fazem isso porque eles querem poder, dinheiro, fama, status, crescer a igreja, ter mais fiéis, etc. E é exatamente isso que eles conseguem. Eles não são famosos? São. Eles não são ricos? São. Não são poderosos? São. Não tem milhões de fiéis? Mais uma vez comprova que a fé dá certo, funciona. Só que eles não fazem isso para curar. Eles não querem curar. Eles querem dinheiro. Fama. E é exatamente isso que eles conseguem. A vontade de Jesus era genuinamente curar as pessoas, transformar a vida das pessoas numa vida melhor. E era exatamente isso que ele conseguia. O sentimento de Jesus era de amor por aquelas pessoas, era de compaixão, era de cura, de saúde.
Jesus não pedia nada, não passava saquinho depois, chapéu, não criou igreja. Jesus não tinha vontade nenhuma disso. A vontade de Jesus era genuinamente estar ali para o próximo, pelo próximo, para ajudar o próximo. E era exatamente isso que ele conseguiu. A nossa vontade interna, pessoal, nosso sentimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Obviamente que não tem problema nenhum em enriquecer. Óbvio, óbvio que não. A questão é o sentimento por trás daquilo. Qual é a real intenção? Qual é a genuína intenção por trás do que uma pessoa está fazendo? Aí ele fala sobre os santuários, né? Como que os santuários eles exercem esse poder de abrir o subconsciente das pessoas, né? Tem um templo na Índia, uma vez eu li num livro, que o templo ele é super famoso na Índia, super famoso, e já tem vários relatos de cura. E no templo tem uma pedra. Pedra. É uma pedra. E as pessoas vão cultuar a pedra. Você olha aquilo e você pensa, essas pessoas estão cultuando uma pedra. Mas alguém, em algum momento, falou que aquela pedra era sagrada. E as pessoas começaram a cultuar a pedra. Pessoal, não importa o objeto, amuleto, anel, o que importa é como que você consegue abrir o subconsciente daquela pessoa para ela receber uma sugestão direta. Você vai cultuar uma pedra, não faz a menor diferença. Ele dá o exemplo, né, acho que é no próximo capítulo, ele dá o exemplo do filho que comprou um anel assim, né, de bugiganga, assim, colocou lá uma madeira. Falou, não, isso aqui é de um monge budista, o cara já foi conhecido por curar milhares de pessoas. Aí chegou em casa com o anel, o pai tá... Entendeu? É fantástico, né? Pessoal, eu tirei A na UERJ simplesmente porque eu tinha uma convicção profunda, uma certeza que eu ia tirar A. E eu tirei A. Eu não tinha estudado nada. Tinha ido dormir de madrugada para acordar às 7 da manhã. Cheguei lá com sono, cabelo... Tirei A. Por que eu tirei A? Porque eu não tinha dúvida que eu ia tirar A. Todas as questões que caíram na prova, magicamente, eram questões que eu sabia. Alguém aqui uma vez, numa das nossos encontros passados, deu um exemplo que eu achei muito interessante. A pessoa falou que ela foi fazer uma entrevista de emprego e ela tinha plena convicção de que ela não ia conseguir. Ela foi tentar ligar o carro não ligou. O carro não ligou. Viu? Não é para ser mesmo. Não tem essa de não era para ser mesmo. É a gente que está co-criando. Aí a pessoa, depois, sei lá, de 1 hora, foi ligar o carro de novo para ir fazer compra, o carro ligou. Esse é o poder do nosso subconsciente, ilimitado. Qual é o poder da ilimitação? É a certeza, é a fé, é a convicção íntima. Quanto mais certeza vocês tiverem sobre uma coisa, aquilo vai se manifestar. E qual é dentro, obviamente, da positividade, qual é a energia que vocês acham que é mais poderosa? Dentro das emoções positivas de manifestação, qual emoção, qual sentimento vocês acham que é mais poderoso de todos? Ninguém sabe? A mente ela não tem tendência para o negativo. É porque é só você olhar a nossa sociedade, só existe negativo. Tipo assim, a humanidade reiniciasse, assim, amanhã reiniciou. Vocês já iam perceber que a mente do ser humano não tende para o negativo. A gente é habituado a pensar negativo por todos os meios possíveis e impossíveis. A gente é literalmente educado para o negativo. É só você ligar a televisão. Quantas coisas boas vão estar passando, quantas coisas negativas vão estar passando. Não? A emoção negativa mais forte é o medo. Sentir o medo
A pessoa assim, fala alguma vez, chegou para mim e falou assim, Henrique, eu tenho medo de perder meu namorado. Eu falei assim, tu já perdeu. Tu só não percebeu isso ainda. Meu Deus, Henrique, agora? Não, tu já perdeu. Tu só não percebeu isso ainda. Já manifestou, tu já manifestou. Só não percebeu isso ainda. O medo é o grande catalisador negativo de manifestação. Ele dá esse exemplo no livro, né? Ai, o que eu mais temia se concretizou. Exato. Porque a emoção é o que manifesta. Emoção de medo também vai manifestar. Então, do lado negativo é o medo. E do lado positivo é a alegria. Qualquer coisa que vocês fizerem com alegria, por que vocês acham que um dos planos das trevas, por exemplo, foi conduzir, fazer pessoas acreditarem que a espiritualidade é uma coisa séria? Que iluminado é sisudo, né? Não tenha medo. E tenha alegria. Pessoal, alegria, qualquer coisa que vocês fizerem com entusiasmo, eu vejo alegria e entusiasmo com a mesma coisa. Qualquer coisa que vocês fizerem com entusiasmo, pessoal, vocês vão manifestar na hora. Quem aqui já teve experiência de estar entusiasmado com uma coisa e fazer a coisa e tipo a parada deslancha, assim, parece que vai sozinho. Hoje eu tive isso, muitas coisas boas se manifestaram hoje. E eu cedinho terminei com muita alegria e animação e realmente foi incrível as coisas boas que aconteceram no trabalho. É simples, né? Tipo, dá vontade de se olhar no espelho e fazer assim, tipo, pô, eu panguando essa vida inteira, me esforçando, correndo atrás das coisas, e não, porque a vida é difícil. Ai, gente. Não, mas sério, dá vontade de rir quando a gente percebe uma parada simples, que a gente só precisa retirar os bloqueios que impedem a gente isso. A Letícia e a Franciele deram um exemplo, mas vamos supor que a Franciele tem uma crença, um trauma de que ela não é merecedora. Ela vai duvidar. Mas será que eu sou capaz mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Continuando aqui. É dar o exemplo, né, do anel do pai, que esse exemplo eu acho muito legal. Ele fala que o órgão de cura é a mente subconsciente e o processo, a fé. Aí ele fala, você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações do corpo. Isso é cientificamente comprovado através do hipnotismo. Pessoas, pessoal, começam a sangrar com hipnose. Olha que coisa bizarra. Se você hipnotiza uma pessoa e fala assim, você vai começar a sangrar pelo nariz, o nariz da pessoa começa a sangrar. A mente subconsciente criou aquilo, essa condição. É bizarro. O poder que a gente tem nas nossas mãos e a gente fica perdendo tempo com pensamentos negativos. Se a gente soubesse, eu acho que se a gente tivesse o contato de ver isso ao vivo, eu acho que isso mudaria, impactaria tanto uma pessoa que mudaria a vida dela dali em diante. Imagina, você hipnotiza uma pessoa, você está participando de uma sessão de hipnose. Você está vendo. Aí o cara hipnotiza a pessoa. Aí o cara fala assim, seu nariz vai começar a sangrar. O nariz da pessoa começa a sangrar. Tu olha aqui, tu ficaria, tipo, no mínimo, tipo, caraca, o poder da sugestão. Mas nariz sangrar, tudo bem. Pessoal, ele dá outro exemplo, que ele, esses exemplos, o exemplo que vocês leram também, que ele fala sobre do processo que ele rabisca o braço da pessoa, e fica 3 meses na marca.
Esse é o tamanho do poder do subconsciente. O subconsciente, ele desempenha e controla todas as nossas funções. Coração, tudo, tudo. O nosso subconsciente individual, ele cria e controla todas as funções do nosso corpo. Ou seja, se uma pessoa adoece fisicamente, foi o subconsciente dela que criou aquilo. E por que o subconsciente dela criou aquilo? Porque a pessoa está absorvendo pensamentos negativos, criando emoções negativas. E aí o corpo vai processar aquilo. No livro, ele fala sobre que a mente subconsciente, na verdade, é uma única mente universal. É os dois. Às vezes a gente pode receber intuição para se autossugestionar. Às vezes essa intuição pode vir da própria divindade, pode vir dos nossos mentores espirituais. Tipo, ó, bota essa sugestão aqui. Pessoal, a nossa mente é como se fosse um programa de computador. Aquilo que a gente acredita como verdade vai ser manifestado. Ponto final. Então, o próprio subconsciente dirige a gente pela vida. A própria divindade dirige a gente pela vida. Tudo que a gente precisa fazer é confiar. Fé. Né? Como você teve. É como eu falo. E ele diz. Inclusive, ele dá o mesmo exemplo que eu dou, e eu nem sabia disso. Se você corta um dedo, você não precisa mandar o teu corpo se curar. Ele se cura sozinho. Isso mostra que é uma lei da natureza a autopreservação. É uma lei. Se você cortar o teu dedo, você não precisa falar para ele se curar, para ele se curar sozinho. Ou seja, a doença é algo que está bloqueando essa lei de agir. Não só a doença, como qualquer outra coisa negativa. Pobreza, doença, conflito, tudo isso são manifestações de bloqueios da lei universal, da lei da natureza de autopreservação. Somos nós que estamos atrapalhando, na verdade, essa força de se manifestar. Ele fala, a causa dos sintomas está na mente subconsciente, a cura dos sintomas também está na mente subconsciente, né? O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva. Uma atitude interior, presta bem atenção nisso, uma atitude interior ou maneira de pensar, denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante, ou seja, uma convicção profunda, que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador. Só há um único processo de cura, que é o da fé. Só há um único poder curador, que é a mente subconsciente. Ou seja, ninguém cura ninguém. Jesus não curou ninguém. Ele simplesmente liberou o poder curador que existia em todos que ele tocava. Não era a mão de Jesus que curava. Era a fé dele de que ele podia curar e a fé das pessoas que ele podia curar também. Isso abria o subconsciente, destravava, tirava as armaduras, os bloqueios conscientes de que eu não mereço, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que eu não acredito nisso. Eu falo, mas eu não acredito. Eu não acredito. Na verdade. O próximo clube do livro vai ser o quê? Poder do subconsciente. Vamos ler 2 vezes. Vamos ler de novo. Pessoal, já li esse livro umas 3, 4 vezes. O que vai acontecer com 80% das pessoas? Eu não falo isso por fé, não. Eu falo isso por experiência própria. O que vai acontecer com 80% das pessoas? Vão ler o livro, vão falar, caralho, isso é maneiro. Vou manifestar tudo agora. Vai dar 2 meses, esquece completamente. E começa a voltar para o padrão antigo. Porque, pessoal, não é fácil tirar um hábito, não. As pessoas não entendem que para a gente mudar um hábito, a gente precisa mudar toda a nossa vida. Ou seja, a gente precisa parar de, por exemplo, consumir conteúdos que geram prazeres a curto prazo, mas a longo prazo são só sugestão ruim. Por exemplo, sofrência.
parar de ouvir. Tem que parar de ouvir. Aí a pessoa, não, claro que não, eu posso ouvir aqui, ficar um pouquinho na sofrência e depois eu volto. Não, não dá. Não dá. Não dá. Mas e o Cidade Alerta? Não dá. Não dá. E o que acontece? Dá 2 meses, a pessoa volta para o padrão antigo. A pessoa vai conversar com aquela pessoa, só reclama da vida. Mas eu li um livro muito legal. Isso é besteira, isso é balela, nada disso funciona. Eu só paro. Por quê? Porque ela não está firme no hábito ainda. Ela não tá construída essa certeza íntima, essa atitude mental que ele fala, que essa atitude interior ou maneira de pensar. Vai chegar alguém e vai falar, aí ela vai ficar super animada. Vou postar nas redes sociais. Vai vir o primeiro mané e vai falar assim, aqueles comentários bem passivo-agressivos. E vai falar a primeira desmerecimento. E aí, vou falar um negócio para vocês. Se vocês quiserem falar sobre isso em rede social, tem uma atitude mental bem positiva, assim, sabe? Bem forte, tá? Tem uma atitude mental assim, ó. Tenho certeza que vocês estão falando. Porque vai vir o primeiro. Ah, mas isso aí é positividade tóxica. Aí tu vai falar, poxa, é verdade, né? Eu fico aqui falando isso, poxa, não é minha conta bancária, nem tá lá com os milhões. Poxa, realmente, eu nem tenho namorado, eu nem tenho namorada. Pronto, já desfez tudo. Já desfez tudo. Bastou uma dúvida, já desfez tudo. Daí tem que começar do zero. Aí vai ter que ler o livro de novo. Meu filho. Mudar, como a Marisa falou, mudar requer uma coragem e disciplina muito grande. Tem que ter uma disciplina, uma coragem muito grande, principalmente nesse mundo que a gente vive. Bom, finalizamos o capítulo 4. Depende. Tem pessoas que, por exemplo, perguntam tudo para o tarô. Vou no banheiro agora ou depois? Aí tira uma carta. A pessoa ela perde. É sério, tem pessoas que fazem isso, tá? Vocês estão rindo, mas é verdade. Tem pessoas que perdem o contato com o real. O tarô, ele deixa de se tornar um portal para entender mensagens do inconsciente. O tarô nada mais é do que uma forma de você entender, através da simbologia do tarô, o que teu inconsciente está querendo te falar. Às vezes você recebe uma mensagem, você está com uma intuição, você está com um sentimento, mas você não está conseguindo cognizar. E você vai abrir o tarô. Aí o tarô vai mostrar uma mensagem ali, falando, pô, é verdade e tal, isso aqui. O tarô, ele mostra potenciais do subconsciente para aquela pessoa. Por exemplo, você joga tarô para uma pessoa, e aí a pessoa é super negativa, só reclama e tudo mais, aquela coisa. Aí sai no tarô o seguinte, cara, que existe ali uma potencialidade dela ficar doente. O tarô não está dizendo que ela vai ficar doente. O tarô está dizendo que o teu subconsciente está doente e tu vai manifestar essa doença. E você, com habilidade, pode chegar uma pessoa e falar assim, cara, você precisa mudar os teus pensamentos. Você precisa mudar a tua forma de enxergar as coisas. Entende? Às vezes a pessoa está ali naquele fuzuê mental, só que ela não está enxergando aquilo. Ela não está enxergando. Aí vem o tarô e mostra. Aí a pessoa, tá, é verdade, não estava vendo isso, não estava percebendo isso. O tarô vai mostrar isso. O tarô é como se fosse uma forma de tornar mais cognoscível o que está acontecendo no inconsciente daquela pessoa. O tarô, inclusive, ele pode ser bastante terapêutico nesse sentido. Não para ficar adivinhando coisa, mas para entender que é uma mensagem do inconsciente. De acordo com o teu inconsciente hoje, tu está ferrado. Tipo assim, sabe? E ter muito cuidado na hora de interpretar a carta, para você não projetar as tuas questões
no jogo. As tuas crenças no jogo. Então, tem que ter um nível de descolamento das tuas crenças para você conseguir jogar e ser imparcial no jogo. Eu acho que eu já falei isso, não lembro se foi no Mente Consciente ou se foi aqui, mas eu já falei sobre isso. Nunca, jamais, de maneira nenhuma, um mentor espiritual de luz ou Deus vai mandar uma mensagem de medo para você. O mentor de luz não manda mensagem através de energia de medo. Isso seria uma completa... Agora, você sentiu medo, o que você vai fazer? O ritual que você sentir para você transmutar aquela energia, para você mudar a sua atitude mental. Aí cada um vai ter o seu próprio ritual. Então vamos lá. Capítulo 5. Esse capítulo é bem curtinho, bem rapidinho, né? O que é cura? Mudança de atitude mental da parte doente. Só que o doente precisa entender que ele está causando a doença. Através de uma sugestão que ele recebeu. Quantas pessoas não ficam doentes depois que vão no médico? A pessoa não tem nada. A pessoa não tem nada. Chega o médico e fala assim, você tem isso, 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 aquilo. No dia seguinte, a pessoa não tem aquilo. A gente precisa ficar muito atento a isso. Porque basta botar um jaleco branco que a pessoa ganha uma autoridade. Não, mas eu fiz faculdade de medicina. Eu visto aqui meu jaleco. Eu sou doutor, doutora fulano. Se tu chega num consultório de uma pessoa médica hipocondríaca, tu vai sair de lá doente. Tu vai sair de lá doente. Eu não estou aqui desencorajando ninguém a não ir no médico, tá? Não fazer check-up, nada disso. Tem que fazer. Até porque a gente não tem total consciência do que está rodando no nosso subconsciente. Muitas vezes a gente só vai saber quando a doença é manifestada. Aí que a gente vai olhar e falar, nossa, é verdade. Ele dá vários exemplos no livro. Depois que a doença chega, que a pessoa vai curar, porque o processo subconsciente, às vezes, a gente não tem noção. A gente não está consciente daquilo. Às vezes são crenças que a gente recebe na infância e está lá rodando automático e a gente não tem consciência daquilo. Então, é um processo a longo prazo. Então, não é para ninguém ir no médico. É apenas para ter consciência das sugestões que a gente recebe. Quais figuras de autoridade a gente tem na nossa vida que falou, a gente acredita? Isso é muito importante. Então, a cura é a mudança de atitude mental. Podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. É o que a gente faz, é eliminar os bloqueios mentais. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. É a mesma frase lá de Jesus. Imagina o fim e sinta que já é uma realidade. Não é no futuro. Já é uma realidade. Vou ter isso, vai acontecer aquilo. Não. Já é isso. E vocês precisam sentir essa realidade. É uma convicção íntima, uma atitude mental íntima. Já é uma realidade. E quanto mais certeza vocês têm nisso, mais rápido se manifesta. Não pode ter traço de dúvida. A lei da vida é a lei da crença. O que é uma crença? Inclusive, né, postei lá no Masterclass. A crença é um pensamento na nossa mente que a gente acredita, né? Nossos hábitos mentais. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. É tolice, essa frase eu adorei, sublinhei aqui para falar com vocês. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. É uma tremenda tolice. E eu fico vendo as pessoas ouvindo música, sofrência,
E eu fico tipo assim, mano, que imbecilidade. Porque está manifestando uma parada de graça, sabe? De graça. É tolice acreditar em algo que nos machuque e prejudique. Para que você vai acreditar em algo que te prejudica? Que te machuca? E o pior de tudo é que as pessoas cantam com alegria a sofrência. Manifesta aquilo. Pessoal, música sofrência é uma bomba no inconsciente coletivo. Bizarro. É bizarro. Se vocês soubessem a força que cria no subconsciente coletivo, pessoas num show de sofrência, cantando alegremente, porque a minha vida é muito ruim, porque tudo está errado. E pessoal, Renata, canta com sentimento. Isso é muito bom. Ai, Jesus. É tolice. É uma imbecilidade. E, gente, e por que, nossa, Henrique, você está falando isso? Por que as pessoas precisam entender que isso é uma imbecilidade mesmo? Isso é uma tolice. Isso é idiotice. Você ficar cantando com sentimento, com potência, coisas que estão te prejudicando. A humanidade chegou num nível de autodestruição bizarro que chega a esse ponto. As pessoas cantarem coisas que prejudicam elas mesmas com alegria. Tipo, a minha vida é muito ruim. Yeah. Eu fui traída, foi muito ruim. As pessoas não param para pensar, sabe? Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são reflexos de reações ao seu próprio pensamento. Na terapia da prece, ele já começa falando, nesse final de capítulo, ele começa falando sobre a terapia da prece, que ele vai comentar nos capítulos seguintes, que ele vai falar mais. Escolhemos conscientemente uma ideia, um quadro mental ou um plano que desejamos vivenciar. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. Hoje eu tive isso, muitas coisas boas se manifestaram hoje. Eu cedinho determinei com muita alegria e animação e realmente foi incrível as coisas boas que aconteceram no trabalho. Ou seja, você conscientemente cria um quadro mental, um plano que você deseja vivenciar. E isso vai gerar um sentimento. Você precisa manter constantemente essa atitude mental. Você precisa manter constantemente esse sentimento. Hoje, o dia é maravilhoso. Isso não vai gerar um sentimento de alegria, de força. Mantenha esse sentimento restante do dia. Não se distrai para que esse sentimento se esvaia. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causada por pensamentos negativos carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que, se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Enquanto oramos, recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo ou menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente que libera o poder curativo. Tudo aquilo que a leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Ou seja, não é um método, não é a técnica. Pode fazer reiki, pode fazer theta healing, pode fazer tudo que vocês quiserem. Não é método, não é a técnica. É o poder de quem está aplicando, é a autoridade de quem está aplicando e é a certeza e a fé de quem está aplicando. Qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança
produzirá cura. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa do paciente, juntamente com a sugestão poderosa de saúde. Para que ocorra a verdadeira cura do corpo, evidentemente será muito melhor que as mentes conscientes e subconscientes estejam em estado de aceitação completa de fé. Essa condição nem sempre é essencial. Podemos entrar em estado de passividade e receptividade, relaxando a mente e corpo e mergulhando em um estado de sono. Nesse estado de modorra, o estado de passividade em que nos encontramos nos torna receptivos a gravações na mente subjetiva. Por isso que eu falo, toma cuidado se vocês forem utilizar qualquer tipo de substância exógena que leva a esse estado. A mente de vocês é um livro aberto. Falei sobre isso no início, né? No estado sonolento, contudo, a resistência da mente consciente foi reduzida ao mínimo. Por isso que eu, sempre final de meditação, eu só repetição. Final de meditação, eu repito, com autoridade, com força e certeza. Eu aproveito o estado de meditação para fazer isso. Ele diz aqui sobre fazer isso antes de dormir. Afirmações positivas com certeza e autoridade antes de dormir, pessoal, é uma bomba positiva, porque o subconsciente vai ficar remoendo aquilo a noite inteira. Só há uma única mente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua vida. Induzir a vivência interior. Perceba que ele está sempre falando a mesma coisa de diferentes nomes. Atitude mental interior, convicção íntima, vivência interior. Você precisa estar vivenciando a saúde. Mesmo doente, você está doente, mas você tem que vivenciar a saúde. Aí ele fala, né, sobre que a gente pode fazer isso para outras pessoas, ou seja, a gente pode operar isso à distância para outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Ele dá o exemplo da mulher que curou a própria mãe em outro estado, né? Ou seja, vocês podem, nesse momento, ajudar milhões de pessoas, ou uma pessoa que vocês queiram, fazendo isso. Trazer a vivência interior para dentro de vocês que uma outra pessoa está curada. Jesus fazia isso. Quem lembra da passagem da Bíblia também, que o cara chegou lá, Jesus, o meu amo está muito doente, mas ele mora muito longe, cura ele. Aí Jesus foi levantar. Aí o cara falou, não precisa levantar não. Eu sei que você pode curar daí mesmo. Jesus falou, eu nunca vi todos os homens da Galileia, esse é o homem com a maior fé que eu já conheci. Imagina, Jesus, cura meu amo. Aí Jesus foi levantar, eu sei que tu consegue daí mesmo. Olha o tamanho da fé em Jesus desse homem. E ele falou, nunca conheci um homem com tanta fé. O que vocês têm imaginado e pensado dos outros? O que vocês têm sugestionado para os outros na sua própria mente? Não vai acontecer. E vocês vão ser responsáveis por isso. Por isso que eu falo, a melhor coisa que a gente pode fazer é Deus abençoe. E eu sinto a certeza de que Deus abençoe. Deus vai abençoar essa pessoa. Longe de mim, beleza, mas Deus abençoe. O que a filha sentiu como verdade sobre a mãe foi, na mesma ocasião, manifestado na vivência desta última. A filha vivenciou interiormente a mãe sendo curada e verbalizou através da prece que lhe deu de exemplo. E a mãe foi curada. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos do meu corpo estão, nesse momento, sendo tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas no meu corpo. Olha o verbo que ele utiliza. Estão sendo. Ou não é vai ser restabelecido. Estão sendo. É nesse momento. É agora. Não é vou ficar doente no futuro. É já estou doente. Já estou saudável. Já tenho saúde. A saúde está sendo restabelecida. Está acontecendo agora. Não é vai no futuro. Olha essa frase aqui muito boa também. É altamente recomendável, olha ela,
altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças, especialmente nas horas que precedem o sono. Ou seja, pessoal, antes de dormir, por favor, coisas positivas. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente, iluminado pela luz do amor. Por que Jesus curava só de passar por uma cidade? Isso ele não aborda no livro, que eu acho que isso é uma coisa mais atual. Por que Jesus curava? A pessoa tocava na veste de Jesus e a pessoa se curava. Por causa do campo bioeletromagnético dele. O nosso campo bioeletromagnético ele é composto por todas as nossas crenças. Ou seja, todas as nossas crenças são exaladas pelo nosso campo energético. Se a gente pudesse, entre aspas, assim, ler o campo energético de uma pessoa, a gente conseguiria ler qual o sentimento que ela está emanando, quais crenças estão ali. Se você entrar num campo, se você estiver do lado assim, do campo magnético de uma pessoa extremamente negativa, você vai começar a ter emoções negativas e vai começar a pensar negativo. Se você não tem um poder mental forte, você literalmente é zebra na savana. Zebra na savana. Tu vai ser suscetível ao campo energético de todo mundo que passar por você. No filme do Chico Xavier, quem aqui já assistiu, recomendo assistir, inclusive, Chico Xavier, o pai do Chico Xavier, levou o Chico Xavier no prostíbulo. Chico Xavier, acho que devia ser virgem, não sei. E o pai dele queria que o Chico Xavier tivesse, né, um encontro lá sexual com uma prostituta. E aí, quando chegou no prostíbulo, o pai do Chico Xavier foi se ter lá com a prostituta e falou assim, ó, cuide do meu filho aí, hein? Quando eu voltar, eu quero ver, ó, Chico, ó, né, tá. Quando o pai dele voltou, estava todo mundo em roda, ajoelhado, rezando o Pai Nosso. Chico Xavier botou todo mundo para rezar Pai Nosso, joelhados no chão. Por que Chico Xavier fez isso? Como que Chico Xavier fez aquilo? Porque o poder mental de Chico Xavier é a certeza íntima do Chico Xavier. Pessoal, essa fé que ele fala no livro é essa certeza íntima. Não é fé no sentido de acreditar num Deus lá fora. É a certeza íntima que vocês direcionam para algo. Se você direcionar a sua certeza íntima para nada de negativo vai, sei lá, mudar qualquer estado interno positivo de vocês. E mais importante, pessoal, vocês precisam estar conscientes desses estados internos. Eu vivo 24 horas por dia totalmente consciente do meu estado interno. Eu não dou um passo sem saber como é que está o meu estado interno. Ou seja, o que aconteceu? Você acordou bem, só que você foi para um local e ficou do lado de uma pessoa que o campo bioeletromagnético dela devia estar, ó. Pessoal, vocês leram o capítulo 5? Não tem tempo e espaço. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças. É a mesma coisa. Se você vive falando em suas dores, sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Está aqui explicado. Se você vive falando em suas dores, sintomas, conversando sobre eles, acaba lhe concedendo poder. Quando vocês falam mal de uma pessoa que já está mal, vocês ficam triplamente mal. Vocês vão estar concedendo poder ao que já está mal. Por isso que é muito importante, pessoal, a gente ter total consciência do que a gente está falando e o sentimento que a gente está falando. Se você coloca assim, um sentimento de raiva, de ódio, para uma pessoa, com autoridade, com certeza íntima, porque é fé. Fé não é só no positivo, não. Fé no negativo também. Ou seja, convicção íntima no negativo. Vocês vão estar concedendo poder àquilo. Vocês têm habilidade de ter fé e para curar pessoas, pessoal, o inverso negativo também serve. Visualiza uma pessoa, fala fofoca, mas faz mal mesmo. Faz uma fofoca, aquela fofocada, mas aquela assim, ó, de arrancar
escalpelar a pessoa. Vai estar concedendo poder e essa vai ser a tua realidade. Não é só para o positivo que isso serve, serve para o negativo também. Vai numa rodinha de pessoas, estão lá fofocando, falando muito mal. Entra naquilo ali. Entra naquela onda. Aí é carro que quebra, o celular que pifa, o que chega em casa, a porta cai e tal, aí começa. Por quê? Porque deu poder aquilo. É engraçado, né? Porque quando a gente começa a entender isso, pessoal, a veracidade disso, o poder disso, cara, pensa duas vezes antes de entrar numa rodinha de pessoa fofoqueira que fala mal dos outros. Tem um poder, ó, tu tem que ter um poder mental muito grande para tu entrar num trem desse e botar todo mundo de joelho para rezar um Pai Nosso. Senão, é melhor nem andar. E a gente precisa praticar isso da pessoa. Isso aqui tem que praticar. A gente tem que acordar todo dia e praticar esse sentimento. Hoje é um dia maravilhoso. Abre a janela e fala, caraca aí. Porra, hoje é um dia muito foda. Hoje é um dia muito bom. E mantém esse sentimento. Mantém esse sentimento. Bota um post-it em algum lugar para você lembrar do sentimento. Cria uma oração pequena. Já começa criando uma oração pequena. 3 vezes por dia você faz, você repete, bota um post-it para lembrar do sentimento. Começa a criar o ritual de vocês para cada vez estar mais consciente, para não cair nessa ladainha. Porque se eu for aqui, ele nem fala no plano espiritual. Se eu for começar a entrar no plano espiritual aqui, vocês vão ficar de cabelo em pé. Porque, pessoal, vocês querem que eu fale? Eu vou falar uma frase aqui. Lembra que ele falou de autossugestão e heterossugestão? Que heterossugestão são as sugestões que vêm de outras pessoas? Espíritos também conseguem nos sugestionar. Durmam com essa. Não tem tempo, espaço e dimensão. O subconsciente abarca todas as dimensões. Um espírito consegue sugestionar a gente. A importância de ter hábitos de vida saudáveis e frequentar bons lugares, porque essa vai ser sua companhia espiritual. Dependendo do lugar que você frequenta, daquilo que você fala, dos seus hábitos de vida, você vai ter outros tipos de mentores. E aí esses mentores vão sugestionar coisas para vocês. Espíritos sugestionam. Assistam um filme E a Vida Continua, da obra de Chico Xavier, que vocês vão ver. Espíritos sugestionam. Imagina se ele coloca isso nesse livro, Jesus. Espíritos têm capacidade de sugestionar também. Como que espíritos sugestionam? Obviamente, eles não vão falar no teu ouvido, mas através do campo bioeletromagnético do espírito, ele manda informação, ele consegue projetar energia, ele consegue projetar informação no teu campo e aí você recebe essa sugestão. Outro dia, por exemplo, eu estava correndo, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, outro dia eu estava correndo aqui, eu gosto de correr na rua, né? Gosto de pedalar, correr, e, e aí um dia eu estava passando por um local que é frequentemente frequentado por pessoas que fazem uso de drogas. E aí eu estava correndo e eu passei perto assim, desse lugar, não colar, não passei dentro, mas passei assim, tipo, um pouco perto assim. E aí eu comecei a sentir uma projeção. E aí o meu ego traduziu essa informação, né? O meu cérebro traduziu essa informação dizendo, tipo assim, que eu não era bem-vindo ali. Tipo, ó, você não é bem-vindo aqui, você nem venha para cá. Aqui é território nosso. Tipo, é assim mesmo. Aqui é território nosso, não passa aqui perto. A gente não quer a tua luz aqui, nem não vem. Mas eu comecei a correr devagarzinho e eu falei assim, olha só, se eu quiser ficar aqui, eu vou ficar. E você, quem é você para mandar em mim? Você não manda em mim, não. Se eu vou passar aqui, eu vou correr e vou voltar e vou passar por aqui de novo. Se vocês vierem mexer o saco, eu vou sentar aqui e vou ficar aqui. Vocês podem ficar pianinhos.
Ah, onde já se viu isso? Posso correr na rua, não vem para cá? Não vem para cá. Eu vou mesmo. Vou e sento. E ainda rezo Pai Nosso. E ainda vou conversar lá com as pessoas usando droga. Aí você tá usando droga, pô, caramba, pô. Aí você sabe que isso faz mal, né? Isso não é legal, não. E ainda vou ficar ali enchendo o saco, falando para parar de usar droga. E eu ainda falei para eles assim, e quanto mais vocês me encherem o saco, melhor vai ser para mim, porque eu vou me amadurecer mais ainda. Quanto mais vocês baterem em mim, mais forte eu fico. Eu não fujo de dor, não fujo de sofrimento, não fujo de desafio. Quanto mais você me perturbarem, mais forte eu vou ficar. Fiquem à vontade, boa sorte. Isso, pessoal, é fé. Isso é fé. Eu tenho muita fé nos meus mentores, em Deus. Nada de ruim vai me acontecer, só me acontece coisa boa. Isso, para mim, é uma convicção íntima. Isso ninguém vai tirar de mim. Pode vir espírito que for. Pode vir a heterossugestão que for, de espírito ou de pessoa. Eu já entendi esse livro aqui. Eu introjetei esse livro aqui. Comi esse livro aqui. Não adianta. A gente pode trocar ideia. A pessoa pode discordar de mim? Claro, pode discordar. Isso aqui não tem nada a ver com arrogância, prepotência. Claro que a gente pode debater ideia, debater argumentos, a pessoa discordar de mim e, pô, realmente, vamos chegar num argumento melhor, vamos conversar. Isso não tem a ver com arrogância, mas é uma certeza íntima, é uma convicção íntima de que ninguém vai invadir a vida de vocês e fazer a bagunça que for. É tipo alguém chegar na tua casa e falar assim, não, agora vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E você assim, filho, assim, senhora. Pô, meu filho, você está na casa de quem? Isso aqui é a minha casa. A mente de vocês, pessoal, é como se fosse a casa de vocês. Vocês deixam qualquer um entrar na casa de vocês e fazer o que quer? Vocês estão conversando com alguém, aí alguém manda uma heterossugestão pesada, horrível. Isso é como se vocês estão aceitando aquilo, se vocês estão fazendo um risinho, assim, tipo, para não, né, não fazer aquela meia-culpa, aquele meu jogo, vocês estão permitindo que essa pessoa, entre aspas, entre na tua casa e bagunce a tua vida toda. A mente de vocês é o bem mais precioso. Falei isso no primeiro e no segundo e estou falando desse ponto de novo. Vamos começar a exercitar esse poder mental. Exercício. Acorda, hoje é um dia maravilhoso. E não importa o que aconteça, vai ser maravilhoso. Ah, o meu chuveiro elétrico pifou. Que beleza! Vou tomar banho frio, porque isso vai aumentar o meu nível de energia. Sabe? Começar a treinar esse poder mental. E não pense que vocês não vão ser testados, não vão ser testados, tá? Não pense que não vai faltar desafios para isso. Eu acabei de falar dos desafios que eu passo também. Não é que não vai ter desafios. Olha esse planeta. Pelo contrário, vai ter mais desafio. Só que os desafios vão ser gasolina para aumentar o poder mental de vocês. Até chegar ao ponto de vocês, se vocês, sei lá, que nem Chico Xavier, que foi no vestibular, botou todo mundo de joelho para sentar. Fazer Pai Nosso. Vai com um sentimento forte, uma convicção íntima de que nada de ruim vai acontecer contigo, só vai acontecer coisa boa. O que pessoas, prestem bastante atenção nisso, pessoal, o que pessoas, espíritos, o que quer que seja, exógeno, tem a capacidade é de sugestionar a gente. Se você tiver firme dentro de você, centrada dentro de você, consciente do que está acontecendo dentro de você, a pessoa pode dar a sugestão que for, não entra. Agora, se você chegar lá e ficar toda distraidona e tal, que não sei o quê, aí começa a entrar na onda da negatividade, aí, puf, abre teu campo, abre teu subconsciente. Agora, se tu chega lá consciente, centrada, e aí começa a ser bombardeada de sugestões, se tu estiver centrada, não pega. Primeira sugestão que vier, tu corta logo, acabou. É isso que eu falo de autoridade. A autoridade é essa firmeza interior, é essa centralidade interior. E a fé é essa certeza íntima. Se você sair de casa com essa certeza e estiver centrada, nada de ruim acontece. Na primeira sugestão que vocês recebem e vocês sentem uma mudança interna de sentimento, na hora você muda.
Muda. Quando eu dei o exemplo, eu estava correndo, eu sentia, eu estava sentindo o ataque, sabe? Tipo assim, querendo me causar medo. Imagina se eu, ai meu Deus do céu, eu nunca mais vou correr aqui. Ai, socorro. Meu Deus, agora, espíritos. Ah, vai pro caramba. Vocês vão mandar na minha vida para onde eu faço, o que eu vou. Isso é poder mental. Isso é empoderamento, pessoal. Empoderamento interno. Juliana, quando você for treinar futevôlei, tu vai sair de casa com a seguinte certeza. Vai treinar isso dentro de você. Hoje eu vou ser uma ótima jogadora de futevôlei. E visualiza isso na tua cabeça. Tu jogando bem, tu se dedicando. E deixa esse sentimento vir. E vai jogar futevôlei com esse sentimento. As pessoas vão chegar e falar: caraca, Juliana, o que aconteceu contigo? Vai com esse sentimento. Comecem a praticar isso, pessoal, na vida de vocês, fazendo qualquer coisa. Eu vou cozinhar. Pô, hoje eu vou cozinhar a melhor comida que eu já cozinhei, sabe? Vai, você visualiza vocês lá cozinhando e, tipo assim, sabe, aquela luz ali, aquela alegria, e visualiza você com alegria cozinhando, visualiza as pessoas, tipo, caraca, comida legal, nossa, a comida tá muito gostosa, uau, que não sei o quê, e deixa esse sentimento vir, deixa esse sentimento vir, e vai cozinhar. Vai fazer isso com qualquer pessoa, vocês podem fazer isso com qualquer coisa. Ele não deu o exemplo no capítulo passado do cara que ficava lá imaginando. O cara estava paraplégico. O cara estava com um bloqueio mental que causou. Ele não estava conseguindo andar, ele estava de cadeira de roda. E aí o cara ficava lá imaginando ele levantando, ele andando e fazendo isso bem com alegria. O telefone tocou, ele se esqueceu que ele não tinha. Ele se esqueceu de que ele era paraplégico e levantou para atender o telefone. Só que isso aqui, pessoal, é hábito. Vocês têm que praticar. Vocês têm que praticar. Até agora foi só teoria. Agora a gente entra na parte prática da coisa.